Olá, meus nobres, tudo bem? Sétimo ano A, sétimo ano C, CMAS 2021, língua portuguesa. Eu passei uma atividade para casa na sexta-feira. Alguém lembra aí? E aí? Qual foi a atividade? Leitura de um texto. Foi uma atividade para casa. Vamos agora fazer uma repescagem aqui rapidamente do texto. Eu não vou ler todo, não o vídeo fica muito extenso, e eu sei que cansa, né? Então vamos a uma leitura e alguns comentários para a gente poder aprofundar essa ideia de texto narrativo, texto conto, né? O conto é um tipo de texto narrativo, então vamos pegar essas ideias aqui com esse texto de Machado de Assis, chamado de Missa do Galo. Então, culturalmente, a Missa do Galo é um culto feito pelos católicos no final do ano, né? E aí celebrando, obviamente, o nascimento de Jesus, pensando aí naquela história de que o galo cantou, né? Na noite da traição do Senhor. O texto começa assim: Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos. Você vê aí a passagem do tempo, né? Então, o texto narrativo envolve o quê? Contagem do tempo. Contava eu 17, ela 30. Era noite de Natal. Havendo ajustado com um vizinho irmos à missa do galo, preferi não dormir. Combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. Então você vê aí que é uma situação que envolve bem o que o título apresenta, a missa do galo. Então, narrador aí, que também é personagem. Como é que eu sei que o narrador é personagem? A palavra nunca pude, a expressão nunca pude seria nunca eu pude. Então, quando o narrador também é personagem, recebe o nome isso aí, narrador, personagem. E vê que ele tem aí um relacionamento com a senhora, né, uma conversa que marcou a vida dele bastante. E uma amizade, alguém que iria acompanhá-lo para a missa do galo. Mas vamos ler mais alguns trechos e fazer alguns comentários sobre o gênero conto, que é um texto mais assim extenso, tem mais personagens do que uma piada, por exemplo, que a piada também é um tipo de texto narrativo. A casa em que eu estava hospedado era do escrivão Menezes, que fora casado em primeiras núpcias com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta aconselharam-me bem quando vim de Mangaratiba, para o Rio de Janeiro, meses antes, a estudar preparatórios. Vivia tranquilo naquela casa assombrada da Rua do Senado, com os meus livros, poucas relações, alguns passeios. Então você vê que ele vai aí te descrevendo como era a vida dele, onde ele morava, quem era esse tal de Menezes. Ele fala do Rio de Janeiro, então assim, ele vai te apresentando o ambiente da história. A família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e duas escravas. Ele não cita nomes, então fica mais aquelas personagens emblemáticas, tipo assim, fala só do que ela faz na história, né? É uma forma de provocar também a curiosidade do leitor. Às 10 horas da noite, toda a gente estava nos quartos. Às 10h30, a casa dormia. Quando ele diz a casa dormia, é como se a casa também fosse uma personagem. Ele dá vida à casa. É chamada de personificação. Nunca tinha ido ao teatro, e mais de uma vez ouvindo dizer ao Menezes que ia ao teatro. Pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta e as escravas riam a socapa. Tipo assim, riam à vontade, né? Ele não respondia, vestia-se, saía e só tornava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Como assim eufemismo? Eufemismo é quando eu dou um nome para uma coisa mais trágica. Alguém perde um emprego, é algo ruim. Aí eu digo assim, não, o fulano está só descansando. Descansar aí seria um apelido, uma expressão para dizer desempregado. Então, quando você usa uma expressão mais leve para substituir uma informação mais pesada, mais forte, chamamos de eufemismo. Também uma figura de linguagem
assim como que a casa dormia, que é a personificação. Então, o texto literário, ele tem muitas ideias que provocam muito a imaginação. Menezes trazia amores com uma senhora, separada do marido, e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera, a princípio, com a existência da comborça, no caso aí amante, né? Mas afinal, resignara-se, acostumara-se e acabou achando que era muito direito. Então você vê que aí o texto começa a falar da cultura daquele momento. Então a mulher, ela era atraída pelo marido, mas ela aceitava já essa relação, uma coisa bastante complexa. Então a narrativa traz aí situações bem inusitadas. Bom, eu não vou adentrar na leitura integral do texto, vou ler só o final, porque vocês já leram o texto também, e a gente quer só rebater algumas informações. Mas este texto ainda servirá de atividade para um outro momento, na sequência. Nossa próxima aula é quinta-feira, se não me engano, tá bom? Já fiquem atentos. Entretanto, um pequeno rumor que ouvi dentro veio acordar-me da leitura. Eram uns passos ao corredor que ia da sala de visitas à de jantar. Levantei a cabeça, logo depois vi assomar à porta da sala o vulto de Conceição. Ixi, e aí? Conceição é a esposa de Menezes. Ela faleceu? O que aconteceu com ela? Se você ler o texto, você vai me dizer depois. Ainda não foi? Ainda não foi? Perguntou ela. Não fui. Parece que ainda não é meia-noite. Que paciência. Então, é um texto cheio de lacunas, informações que são preenchidas muito pela interpretação, pela compreensão e pela imaginação do leitor. Boa leitura, meus nobres. Então, ler é super importante. Ajuda muito no vocabulário, na compreensão. Eixos de língua portuguesa vai ter um vídeo só para esse conteúdo. Tipos de substantivo. Então, vamos entrar agora na parte gramatical da língua portuguesa. A gente viu a leitura, um pouco de interpretação, um pouco de redação, já que é um texto escrito, né, com palavras, é um texto verbal. Então, vamos lá. Quando eu falo substantivos, eu falo de quê? Revisando a aula passada. Nomes de coisas, pessoas, som, barulho, audiência, aulas, substantivos, João, Pedro, Paulo, Maria. Então, quando eu digo nomes, eu estou no campo dos substantivos. Já vimos essas classificações na aula passada: comum, próprio, simples. Vamos citar aqui alguns para ficar bem marcante. Quando eu falo substantivo concreto, é aquela palavra que tem sentido que o ser tem existência própria. Por exemplo, computador. Alguém criou, mas a existência dele depende, né, digamos assim, dele mesmo. Mas quando eu digo assim, saudade se refere a alguém que você se lembra, algo que você gosta de não estar próximo a você, uma viagem que você fez. Então, a saudade já é uma palavra que nomeia o que? Um sentimento. Então, substantivo é uma classe que dá nome aos seres. Mas vamos dar sequência. Assunto de hoje, assunto novinho, substantivação das palavras. Então, preste bem atenção à dica aí da nossa imagem na imagem. O que é substantivar? Nós temos 10 classes gramaticais. Mas toda vez que eu coloco assim, um porquê, um que, aquele olhar, nosso fazer. Quando eu coloco um artigo, um pronome, um numeral, diante de qualquer classe gramatical, eu vou substantivá-la. Olha um exemplo aí. Os bons serão recompensados. Tá vendo? Bons é uma classe aí dos adjetivos. Palavra, né? Que qualifica. E você vê que ele está ali na posição principal, como substantivo é. Os bons serão recompensados. Então, bons ali foi uma palavra substantivada. Amar. Amar é um verbo. Mas diga assim, amar é perigoso. Na posição ali da relação com o verbo ser,
a palavra amar se tornou uma palavra substantivada. Por que substantivada? Porque para combinar com o verbo, naquela posição ali, nós teríamos um substantivo, tipo, amor é perigoso. Então, mais alguns exemplos. Pense bem os prós e os contras. Então, dois adjetivos aí qualificando, né, que são palavras que qualifica, mas aí, como tem um artigo, os prós e os contras, se tornou-se palavra substantivada. E o interessante é que foi ali flexibilizado, ó, prós e contras, no plural. O aluno errou na prova dos noves. Nove é uma palavra que não tem plural. Mas como foi substantivada, dos noves. Ouça com a mesma serenidade os sims e os nãos. A palavra sim, a palavra não, são advérbios e não sofrem modificações. No entanto, é os sims e os nãos. Foram palavras substantivadas. Sendo assim, mudaram de forma também. Ok, meus nobres, então para casa, uma atividade que vai ser pontuada. Eu vou tirar o print dessa tela e dessas telas e vou colocar no grupo. E vocês vão ter um prazo para me entregar. Até quinta-feira, no meu privado. Depois dessa data, a gente não recebe e não será avaliada essa atividade. Vai valer 1,5 ponto junto com as anteriores. Então, esta atividade fecha aí um bloco de várias atividades. Exercícios, as postagens que fizeram comigo, as redações, somando com isso, vai virar 1,5 ponto. Eu vou ler só o enunciado. Essa fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet. Então, leiam com atenção, é uma tirinha, o enunciado está aí, ele quer que você reflita sobre o quê? Sobre a fala da personagem. Então, escolha uma das letras, A, B, C ou D. Qual delas discute, refere-se exatamente à fala da personagem? Questão 1. Questão 2. Em que alternativa utiliza-se a substantivação como recurso estilístico, ou seja, para chamar a atenção? Fala estilo, falando estiloso, né? Quer dizer, para chamar a atenção de alguém. Então, em uma das letras, uma palavra foi substantivada. Qual será? Revise o vídeo, veja anotações e, ó, eu vou postar apenas o exercício, o vídeo e o exercício. Questão 3. Assinale a alternativa em que o termo grifado é uma palavra substantivada. Será que é atual? Será que é identificáveis? Será que é destaque? Será que é pequeno? Então pegue um dicionário, observe, pergunte a alguém, ou melhor, tente fazer tudo sozinho. Tente fazer. Bom, meus nobres, então essa aqui é a nossa 10ª aula do ano. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe no nosso privado ou no grupo do WhatsApp. Valeu, meus nobres. Uma boa semana, viu?